Como melhorar o seu relacionamento com Deus? Fique comigo até o finalzinho desse vídeo, eu vou ensinar 3 maneiras para você intensificar esse relacionamento com Deus. E só para você ter uma ideia, quando você fizer isso, isso não só vai intensificar o seu relacionamento com Deus, mas também vai melhorar o teu relacionamento com o próximo e até mesmo com os teus inimigos ou aquelas pessoas que não gostam de você. Como que anda o seu relacionamento com Deus? Você tem sido um cristão autêntico ou um cristão fervoroso, aquele que está sempre disposto a aprender mais sobre o Evangelho? Infelizmente, para muitas pessoas, o fato de ir à igreja ou estar em uma igreja, para ele é suficiente. E às vezes ele se esquece que Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que quer se relacionar com o homem. Sabendo disso, vamos então para as 3 dicas que vai intensificar o seu relacionamento com Deus. A primeira atitude que temos que ter é a respeito da oração. Mas o que é oração? Oração é nossa conversa com Deus, nosso diálogo com Deus. Mas infelizmente para muitas pessoas a oração se tornou um fardo, um peso, e por isso elas não oram. E elas se esquecem que oração é intimidade com Deus. Então, se você quer intensificar seu relacionamento com Deus, o primeiro passo é a oração, é intensificar a oração. Paulo diz: orai sem cessar. Você não precisa orar o dia inteiro, só que você não pode ficar um dia sem orar. Nós vemos o exemplo disso de Daniel, o homem que foi levado cativo para a Babilônia, mas mesmo assim tinha compromisso com Deus. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Um dia, o rei lançou um decreto dizendo: ninguém pode orar a Deus nenhum durante 30 dias. Daniel poderia muito bem dizer: mas é só 30 dias, eu fico 30 dias sem orar e depois eu volto com a minha prática de oração. Só que ele preferiu ser jogado na cova dos leões do que ficar um dia sem orar. O relacionamento com Deus foi intensificado através da oração. A oração é tão importante na vida do cristão, na vida do salvo, que nós devemos orar até mesmo sem vontade de orar. A oração é uma prática, você precisa pegar a prática da oração, ou seja, ter aquele momento com Deus. Seja, quem sabe, no teu trabalho, seja, quem sabe, na sua casa, ao pé da sua cama, seja de joelho, seja em pé, seja andando. Você pode orar também de várias maneiras, como você pode orar em espírito. Você pode falar com Deus, porque a oração é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. E a oração, ela é intransferível, ou seja, cada um de nós devemos orar da nossa maneira. Não existe oração perfeita, porque oração é o teu diálogo, é o meu diálogo com Deus. Não adianta você querer copiar a maneira que as pessoas oram. Você tem que ter a tua oração, o teu tipo de oração para com Deus, porque é a tua conversa com Deus, teu diálogo com Deus. Muitos se perguntam, mas o que falar na oração? Você precisa entender que, primeiro, Deus é o nosso Pai. Então Deus quer se relacionar conosco através da nossa oração. É uma conversa com Deus. Deus não está preocupado se você sabe falar direito ou não. Deus conhece você do jeito que você é. É através da oração que você começa a entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então Deus quer te ouvir. Deus quer ouvir tuas decepções. Deus quer ouvir como foi o teu dia. Deus quer ouvir até mesmo aqueles projetos e sonhos que não deram certo. Deus quer que você conte para Ele. Mas Deus conhece todas as coisas. Sim, Ele conhece. Mas mesmo assim, como Pai, Ele quer te ouvir. E quando você faz isso, você consegue tirar todo o fardo pesado que está sobre você. A oração é como se fosse uma terapia para a alma. Ou seja, quando você ora e conta para Deus suas frustrações, é como se tirasse um peso de suas costas. Por isso, pessoas que têm o hábito de orar ao Senhor, têm aquele tempo certo para orar a Deus, aquele momento particular com Deus, pouco sofrem com depressão ou até mesmo com ansiedade, porque eles, diante do Senhor, eles conseguem desabafar, eles conseguem conversar com Deus. E é esse tipo de conversa que evita muitas doenças. Você lembra que Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como que acontece essa troca de fardo aqui que Jesus está falando? Quando você ora, quando você busca Deus, quando você traz Deus para a sua vida. Deus é um Deus relacional. Lembra que quando no Éden Deus descia para conversar com o homem? Deus é onipresente, está em todos os lugares. Mas diz o texto que ele descia para conversar com o homem. Porque Deus é um Deus relacional. Ele quer participar da sua vida.
Ele quer que você conte para Ele os teus problemas. Ele quer que você desabafe para Ele as tuas frustrações. Ele quer que você conte para Ele, Ele quer que você converse com Ele. Quando você assim o fizer, você não somente vai desabafar e sair dali aliviado, mas como também você vai conhecer a voz de Deus. Jesus disse que na nossa oração nós não podemos nos assemelhar aos fariseus hipócritas, porque Deus sabe o que você quer ou o que você vai pedir antes de você falar. Por isso, tenha isso em mente. Deus é teu Pai e Deus conhece você por dentro e por fora. Então, seja você. Converse com Deus da tua maneira. Tire um tempo para oração. Seja ele à noite, pela manhã ou ao meio-dia. Mas não fique um dia sem orar. Nossos pais da fé venceram. Os homens, os grandes reformadores, venceram. Porque eles nunca abandonaram a prática da oração. É o primeiro passo, ou a primeira dica para você intensificar o seu relacionamento com Deus. A segunda atitude ou dica para intensificar o teu relacionamento com Deus é a leitura da Bíblia. Qual é o tempo que você tira para ler a palavra de Deus? E não é o fato de só ler. O importante é meditar. Salmos capítulo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o homem e a mulher que medita na palavra, o meditar aqui é ouvir ou ler e colocá-la em prática. De nada adianta você ler a Bíblia corrido. Eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou começar a ler 3 ou 4 capítulos por dia e no final do ano eu consigo ler ela toda. De nada adianta isso se você não meditar, não colocar em prática. Jesus disse que o homem que ouve suas palavras e não a coloca em prática é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia e veio o vento, veio a chuva, derrubou a casa e foi grande a queda daquela casa. Ou seja, nós precisamos, além de ler, meditar, colocá-la em prática. A Bíblia tem ensino para toda a tua vida. A Bíblia tem ensino para todos os teus relacionamentos. Como você tem que se comportar, tem na palavra de Deus. E o próprio Jesus disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. É claro que nesse tempo aqui, eles não tinham a Bíblia completa como nós temos hoje. Hoje nós temos acesso à Bíblia. Hoje você pode baixar a Bíblia no teu celular. Mas o problema hoje é a falta de conhecimento na palavra de Deus. E não só a falta de conhecimento, mas a falta da aplicação da palavra de Deus. Olha o que o Senhor falou através do profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitei. Porque eu devo conhecer a Bíblia. Eu devo conhecer a Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus. É na Bíblia que você vai entender qual é a vontade de Deus. É através da Bíblia que você vai entender o que agrada a Deus e o que não agrada. Lembra quando Deus deu a Moisés os mandamentos? No Novo Testamento também, alguns daqueles mandamentos foram novamente colocados na nova aliança. Por isso, você precisa ler, meditar e aplicar, para que você não venha perder tempo. Infelizmente, muitas pessoas, por deixar de estudar ou de meditar na palavra de Deus, acabam por perder tempo. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar nosso irmão, perdoar até mesmo aquele que nos ofende. Ou seja, a Bíblia ensina que nós precisamos liberar perdão. Só que quantas pessoas que se dizem cristão, que estão na igreja, 10, 15, 20, 30 anos na igreja, e não conseguem perdoar o seu pai, perdoar sua mãe, perdoar seus filhos, perdoar um cônjuge, perdoar um vizinho, perdoar um amigo, pessoas que estão guardando mágoa. E quem guarda mágoa, infelizmente, é cometido por doenças ou enfermidades. A falta de perdão adoece os ossos. A falta de perdão nos faz ficar rancorosos. A falta de perdão impede o Espírito Santo de reinar dentro de nós. Até porque, se você começar a meditar na palavra, você vai ver que o Espírito de Deus, ele é santo. Sendo Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. O nosso corpo, Paulo diz, ele é o templo do Espírito Santo. Então ele tem que estar limpo. Paulo também faz um alerta dizendo que nós temos que cuidar com a raiz de amargura que muitas das vezes brota dentro do coração do homem e através desta raiz de amargura eles se contaminam. Ou seja, eles deixam de participar da bênção de Deus. E aí você vai ver que essas pessoas, elas até lêem a Bíblia, só que elas não colocam em prática.
Elas até sabem o que tem que fazer, mas não fazem. E o apóstolo Tiago diz: se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. O terceiro passo, ou a terceira dica para revolucionar o teu relacionamento com Deus é o jejum. Falando nisso, eu vou deixar na tela final 4 tipos de jejum. É esse vídeo aqui, ó, que vai estar na tela final. Depois que você terminar esse vídeo, você pode clicar em cima dessa fotinho lá na página final, você vai ser direcionado. Eu explico certinho 4 tipos de jejum. O que é o jejum? Por que devemos jejuar? Olha o que Paulo diz. A carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. Um se opõe ao outro. Quando você jejuma, você sacrifica a tua carne para fortalecer o teu espírito. Quando você começar a jejuar, você vai começar a ler a Bíblia melhor. Você vai começar a orar melhor, porque você vai fortalecer o teu espírito e muitas das vezes enfraquecer a sua carne. Nesse vídeo final, eu vou deixar ali, você pode entrar depois para você saber os 4 tipos de jejum que a Bíblia ensina. Só que Jesus deu um alerta para os discípulos: quando você jejuar, não seja como os hipócritas que ficam com o semblante abatido, com a cara triste, só para mostrar que está jejuando. Não! Quando você jejuar, lava o seu rosto, se ajeite, fique arrumado, para que ninguém perceba que você está jejuando, só o teu Pai que está no céu. E assim ele te recompensará. E outra coisa, oração, leitura da Bíblia e jejum, você não deve sair daí tocando trombeta e dizendo: eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. Não, porque isso é particular. Cada cristão tem que buscar o seu relacionamento com Deus. Ou seja, se você jejuma, glorifique a Deus, mas não saia tocando trombeta ou dizendo que você está jejuando, porque isso também desagrada ao Senhor. Eu digo isso porque os hipócritas, no tempo de Jesus, fariseus hipócritas, faziam isso. Lembra da oração do fariseu do publicano? Esta era a oração dele: Senhor, eu oro, eu jejuo 3 vezes na semana, eu oro tantas vezes na semana. É a oração que Deus não responde, é o jejum que não agrada ao Senhor, é o sacrifício de tolo que a Bíblia fala. Então, se você quiser revolucionar o teu relacionamento com Deus, orar melhor, ser um cristão fervoroso, um cristão autêntico, um cristão que carrega em si as marcas de Cristo, está aqui essas 3 dicas. E eu garanto para você, se você aplicar isso na sua vida, você nunca mais será o mesmo cristão. Se você aplicar isso na sua vida, isso não é um dia, isso é ter uma prática. Ou seja, todos os dias você aplicar isso. Garanto para você que o seu relacionamento irá mudar, não só o relacionamento teu com Deus, mas também o relacionamento seu com o próximo e até mesmo com os teus adversários. Porque Jesus disse: a lei está baseada em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Quando você intensifica o teu amor com Deus, Deus te ensina a amar o próximo. E melhor, Deus ensina você a tratar pessoas que te tratam mal. Deus ensina você a perdoar. Se você tem dificuldade de perdoar alguém porque você acha que aquela pessoa não merece perdão, um conselho eu te dou: intensifique o seu relacionamento com Deus e Deus vai te ensinar ou te ajudar a perdoar. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, seu comentário também, e se não é inscrito, já se inscreve no nosso canal e que Deus vos siga abençoando.